Olá, o meu nome é Joaquim Margarido e neste primeiro vídeo sobre Excel para principiantes vou falar sobre o ambiente do Excel. Estes retângulos que veem aqui são as células, é nestas células que nós inserimos as fórmulas. Estas células são referenciadas pela interseção da coluna com a linha. Esta primeira célula, por exemplo, é a célula A1. Se forem ali em cima, à caixa do nome, vem ali A1. Se eu selecionar, por exemplo, esta célula é a E3, podem ver aqui o E que está com uma cor diferente, o 3 que está com uma cor diferente, e podem ver ali em cima, na caixa do nome, que a célula realmente é a E3, é a célula que está selecionada. Todas as células são referenciadas por esta interseção da coluna com a linha. Há outras formas de fazer esta referência, mas isso deixaremos para mais tarde. Esta é a forma mais básica e simples de referenciar as células e a mais usada. Aqui em cima temos a barra das fórmulas, onde podemos inserir uma fórmula na célula que está selecionada. Se eu escrever aqui, por exemplo, o meu nome, ao escrever aqui em cima, ele aparece aqui na célula. Também posso escrever diretamente na célula e ao escrever na célula, ele ali em cima na barra de fórmulas mostra-me o que é que a célula contém. Também podemos inserir fórmulas através deste botão, ou funções. Através deste botão, é o botão de funções. Estão aqui as funções que nos dão uma ajuda quanto aos argumentos que nós precisamos para cada função. Sempre que inserimos uma fórmula ou uma função e que esperamos que o Excel faça algum tipo de cálculo ou nos dê um resultado baseado naquilo que estamos a inserir, temos sempre que inserir primeiro o sinal de igual, assim. Por exemplo, vamos supor que eu quero que ele me dê o produto de 5 por 3, igual a 5 vezes 3, Enter, okay? 5 vezes 3, 15. E agora reparem porque é que a barra de fórmulas é importante. Quando eu olho aqui para a célula, o que eu vejo é o número 15. Mas eu lá não tenho o número 15. Eu tenho uma fórmula que me dá como resultado o número 15. E eu só sei que fórmula é que lá está quando seleciono a célula, carregando em cima e olhando ali para a barra de fórmulas. E eu vejo que tenho lá 5 vezes 3. Porque também podia ter 10 mais 5. Okay? Também me dava 15. Só que aqui já é uma soma e não uma multiplicação. Por isso, se quisermos o resultado, temos sempre que inserir o sinal igual. O que é que acontece se eu não meter o sinal igual? Vou meter aqui então apenas 5 vezes 3. Ora, reparem, não fez nada. Considera que estou ali a inserir um texto e não me dá resultado nenhum. Mas eu, se quiser que ele me dê um resultado, basta selecionar aqui a célula e antes escrever o sinal igual, assim, e aí ele já me dá o resultado, 15, que era o que esperávamos. Os valores que aparecem aqui podem ser formatados. Eu aqui em cima, neste grupo, no separador base, tenho aqui várias formas de formatar os números. Por exemplo, se eu quiser que este número me apareça como moeda com o símbolo do euro, basta-me selecionar a célula ou as células que eu quiser, carrego ali naquele botãozinho e tenho aqui português de Portugal e ele põe ali 15,00 e o euro ao fim. Se eu quiser, por exemplo, vezes 3,4, vamos pôr aqui um valor
Se eu quiser, por exemplo, que um número me apareça com mais casas decimais, basta carregar ali naquele botãozinho que quando põe o ponteiro do rato em cima dos botões no Excel, dá-lhe sempre aqui uma caixinha com uma breve explicação sobre o que é que aquele botão faz. E vocês podem ver que diz ali aumentar casas decimais, mostrar mais casas decimais para um valor mais preciso. E eu, conforme vou carregando, ele vai acrescentando casas decimais. Okay? Neste caso, zeros. E o outro botão que está ao lado faz exatamente o contrário, portanto, diminui as casas decimais. Se eu carregar, ele vai-me tirando as casas decimais assim. Estão a ver? Também posso, por exemplo, outra das características que tem estas folhas do Excel, se eu quiser inserir uma lista de produtos, por exemplo, suponhamos uma lista de compras, deixem-me só desligar aqui o sublinhado, por exemplo, arroz, manteiga, água, reparem, voltei a carregar no M e ele deu-me a primeira palavra que encontrou já aqui na lista, que começa pela letra M. Reparem que o resto da palavra está sombreada, o que quer dizer que ele ainda não aceitou esta palavra. Eu vou escrever margarina, carrego no A, e reparem que ele agora tem sombreadas as letras a partir do A. E agora eu vou escrever o R de margarina e ele desapareceu, escondeu, eliminou, se quiserem chamar assim, as restantes letras à frente do R, porque já percebeu que eu não quero escrever manteiga, quero escrever uma palavra totalmente diferente. E agora eu escrevo margarina. Mas se eu quisesse escrever manteiga outra vez, carregava no M, e agora, como já tenho duas palavras que começam as duas por M, A, reparem que eu já escrevi o M e o A e ele ainda não me deu nada, porque não sabe qual das duas é que eu quero. Só quando eu escrever agora a terceira letra é que ele me dá o resto das letras. Okay? Se eu quiser voltar a escrever a palavra manteiga, só tenho que carregar na tecla de Enter, assim. E ele volta-me a aceitar manteiga. Se eu me enganar, apenas seleciono a célula onde me enganei, faço delete e ele elimina o que a célula tem. Vamos supor agora, vou apagar estes valores, seleciono as células, não interessa que selecione mais células, faço delete e ele elimina-me o conteúdo daquelas células. Vamos supor que eu agora quero pôr aqui um título. Okay? Sempre que fazemos uma tabela, devemos pôr sempre, a primeira linha da tabela deve ser sempre o título de cada uma das colunas, para que percebamos bem o que é que a tabela representa. Eu quero pôr ali um nome, mas reparem que não tenho linhas, que eu comecei a escrever na A1. Eu precisava aqui de uma linha. Como é que eu arranjo aqui uma linha em cima para poder escrever ali, por exemplo, produtos, porque isto é uma coluna com o nome dos produtos que eu quero comprar quando for ao supermercado. Como é que eu arranjo ali uma linha? É muito fácil. Seleciono o 1, ou seja, a linha 1. Reparem no ponteiro do rato que fica uma setinha para a direita, uma setinha pequenina preta para a direita. Eu carrego ali em cima do 1, tem que ser em cima do número da linha. E reparem que ele selecionou uma linha toda. A linha está selecionada até ao fim da folha. Reparem. Vou andar para a frente só para vocês verem. Estão a ver o que já andamos? Okay? E a linha continua selecionada. Portanto, ele seleciona toda a linha até ao fim da folha.
E agora a forma mais fácil, eu também podia fazer carregar ali em inserir, mas gosto mais de fazer com o teclado. O atalho de teclado para inserir uma linha é Ctrl mais. Carrego na tecla de Ctrl e com a tecla de Ctrl carregada, que é essa tecla que diz CTRL, com a tecla de Ctrl carregada carrego na tecla que tem o símbolo mais. E ele insere-me uma linha acima da linha que eu tenho selecionada. Vamos supor que eu queria inserir uma linha entre manteiga e arroz, queria inserir aqui uma linha. Como é que eu fazia? Selecionava a linha que contém manteiga, assim, e agora fazia Ctrl mais, e ele vai-me inserir uma linha acima da linha que eu tenho selecionado. Eu tinha selecionado manteiga, ele vai me inserir a linha acima. Mas, na realidade, eu não preciso da linha. Como é que eu a elimino? Também não é nada complicado. Seleciono a linha, carregando a linha 3, que eu quero eliminar, carregando ali em cima do número 3, e faço Ctrl menos. Ctrl mais para inserir uma linha acima da linha que eu selecionei, e Ctrl menos para eliminar a linha que seleciono. Portanto, quero eliminar a linha 3, seleciono a linha 3, Ctrl menos, ele elimina-me a linha 3. Já tinha inserido ali uma linha em branco logo no início da tabela para escrever produtos, okay? Portanto, para saber que estes são os produtos. Se eu quiser inserir uma coluna, o procedimento é igual, só que em vez de selecionar linhas, tenho que selecionar colunas. E então o Excel insere uma coluna à esquerda da coluna selecionada. Neste caso, se eu carregar em cima do A, mais uma vez ele selecionou toda a coluna até ao fim da folha, estão a ver? E eu, para inserir uma coluna do lado esquerdo, basta-me fazer Ctrl mais. Okay? Ao fazer Ctrl mais, ele insere-me a coluna à esquerda da coluna que eu selecionei. Selecionei a primeira coluna e ele insere-me à esquerda. Okay? E agora, eu já tenho aqui uma coluna, posso escrever o que eu quiser, sei lá, quantidade. Ok? E agora reparem que ao escrever quantidade, a palavra ficou ali cortada. Desapareceu-me o E de quantidade. Como é que eu faço para que a palavra apareça por completo? Tenho duas maneiras de fazer isso. Ou faço de uma forma manual, agarrando ali no separador em cima entre a letra A e a letra B, que são o nome das colunas. Reparem como fica o ponteiro do rato, fica um risquinho com uma seta para a esquerda e outra para a direita, que quer dizer que eu posso agora agarrar com o rato, o botão esquerdo do rato, e aumentar ou diminuir a coluna, neste caso a coluna da esquerda, a coluna A, e eu agarro com o botão esquerdo do rato, carrego e puxo para a direita. Estão a ver? E ele aumentou-me esta coluna. Eu posso puxar para a direita, posso puxar para a esquerda para diminuir, posso fazer como eu quiser. Isto é uma forma de eu fazer isto manualmente. Se eu quiser uma forma automática de mudar o tamanho à coluna, carrego no mesmo sítio, mas duas vezes. Faço o chamado duplo clique em que carrego duas vezes rápido no botão esquerdo do rato, assim. Okay? E ele vai-me abrir a coluna de forma a que ela fique do tamanho necessário para me mostrar o texto que existe nessa coluna. Portanto, estão a ver que eu carreguei duas vezes e quantidade já aparece por completo. Já consigo ler a palavra por completo. Agora vou pôr aqui qualquer coisa, só mesmo a título de exercício, 2 quilos, um pacote,
por exemplo, 5 litros, margarina, 2 pacotes, ok? E cá temos nós a nossa lista de compras. Eu quero 2 kg de arroz, um pacote de manteiga, 5 litros de água, 2 pacotes de margarina. Podemos continuar por aí abaixo. Ora bem, eu consigo ler, consegue-se ler perfeitamente o que diz ali, mas não é uma forma muito simpática de se fazer as tabelas, porque reparem, se eu agora for imprimir, isto vai-me ficar aqui em cima, parece que está ali pendurado, parece que ficou pendurado ali na folha umas palavras que não fica muito bem. Por isso eu aconselho a fazerem duas coisas sempre nas tabelas, que é, primeira, pôr-lhe margens ou limites, ou aqui aos limites e seleciono todos os limites, okay? E mudar o aspecto da primeira linha que contém o nome das colunas. Seleciono aqui a primeira linha e agora vou centrar aqui neste botãozinho do grupo alinhamento, vou centrar o texto. Vou pôr o texto mais visível, vou pô-lo a negrito, ok? Atenção, porque negrito não tem nada a ver com a cor preta. Okay? Negrito quer dizer que o texto está mais carregado. Eu costumo dizer que está mais gordinho. Ora, reparem como ele fica a negrito. Estão a ver? Fica assim mais carregado. Mas não tem nada a ver com a cor preta. Eu posso ter o texto de outra cor que continua a estar a negrito. Neste caso pus a vermelho, continua a estar a negrito. Reparem ali o botão ligado. Okay? Vou voltá-lo a pôr preto. E agora vou mudar a cor das células. A cor das células é mudada aqui neste balde da tinta. Carrego na setinha. Se carregar no balde da tinta, ele vai pintar da cor que está aqui por baixo do balde, neste caso o amarelo. Se eu carregar na setinha, posso escolher aqui a cor que eu quiser. Posso vir aqui mais cores e não faltam aqui cores para eu poder pintar as células. Vou pôr aqui um azul clarinho. Ok? E então tenho agora aqui uma tabela muito melhor, muito mais, com um aspecto muito mais simpático do que a anterior. Vamos ver como é que fica se eu a imprimisse. E cá está. Estão a ver que está bem definido. Estão a ver que está bem definido ali. Estão a ver como ia aparecer no papel se eu agora enviasse esta tabela para o papel, ia aparecer ali quantidade, produtos. Eu sabia que esta coluna era a coluna da quantidade e esta coluna era a coluna dos produtos que eu queria comprar. Okay? E isto é muito importante, até porque as tabelas, nós podemos fazer a tabela hoje e voltar a abri-la daqui por um mês, ou 2 meses, ou meio ano, ou um ano até, ou mais tempo se for preciso. E convém nós percebermos o que é que lá está. Quando estamos a fazer a tabela, com certeza que percebemos o que é que lá está. Passados uns tempos, é que podemos já não perceber. Por isso, quando criamos as tabelas, devemos ter todo o cuidado para que as tabelas fiquem bem apresentadas, bem definidas, para que um dia mais tarde tenhamos que olhar para essas tabelas e mexer nelas, não tenhamos muito trabalho a perceber como é que elas estão organizadas. Portanto, cá está a tabela. Outra coisa importante tem a ver com aquilo que se chama a vírgula flutuante. Quando nós escrevemos à mão, quando queremos escrever 12,5, há muitas pessoas que têm tendência a escrever 12,5. Está ali 12,5, mas aquilo não é um número. Aquilo é um conjunto de caracteres. Se eu quiser agora, por exemplo, transformar isto em valor monetário, carregando ali naquele botãozinho, como já vimos ao bocado, que diz formato do número de contabilidade. Okay? Também posso vir aqui e selecionar aqui moeda. Moeda
reparem que não aparece ali nenhum símbolo de euro. Porquê? Porque aquilo não é um número, aquilo é um conjunto de caracteres. Okay? E isto é uma daqueles pormenores que devemos ter atenção quando estamos a trabalhar com o Excel. É muito fácil nós enganarmos e em vez de pormos uma vírgula, pormos um ponto. Isto não é um valor. Se eu tiver vários valores por aqui abaixo, reparem, vou pôr aqui vários valores. Okay. Se agora somar tudo, reparem, tenho aqui uma soma que quando olho parece que está tudo bem, mas esta soma não está correta. Não está correta porque eu tenho ali, não é 12,5, isto não vale nada, isto é zero. Querem ver? Se eu puser ali zero, dá-me exatamente o mesmo valor. Vê? Ora, outra coisa importante, quando lhes acontecer aparecer estes símbolos, que é o símbolos do cardinal, não quer dizer que os valores que inseriram estão mal, apenas quer dizer que a coluna não tem espaço suficiente, ou a célula não tem largura suficiente para mostrar o valor. Como ele não pode mostrar só meio valor, não mostra valor nenhum. Substitui o valor por estes cardinais. Okay? Porque imaginem se eu tivesse aqui o valor, por exemplo, 1345. Se o número 1345 não coubesse aqui e ele mostrasse só, por exemplo, imaginem 134, só os primeiros três, os três números do lado esquerdo, por exemplo, ou do lado direito, não interessa, vocês iam olhar e iam pensar que o número que estava aqui era o 134. Ou se ele mostrasse apenas os primeiros números do lado direito, ia-lhes dar 345. E não é o número que lá está. O número que lá está é 1345. Portanto, o Excel ou mostra o número todo ou não mostra número nenhum. Se ele não tiver espaço para mostrar o número todo, ele mostra cardinais. Se isto lhes acontecer, não se preocupem, basta irem lá em cima e abrirem a coluna, okay? Abrem a coluna e o número aparece por completo, que foi o que aconteceu aqui. Se eu abrir a coluna, o número aparece por completo. Como eu ao bocado configurei este número, formateio para ele aparecer como moeda, ele depois acrescentou os dois zeros como casas decimais e o símbolo do euro, e como não tem espaço para mostrar, mostra os cardinais, ok? Eu abro e reparem que agora tenho lá 0, ok? Tenho lá 0. Se eu quiser pôr 12,5 e reparem que agora sim tenho 12,5 e este número aqui, quando eu fizer Enter, vai mudar, ok? 85,1. Suponhamos que eu não quero que isto seja moeda, pus moeda, mas não quero que seja moeda. Onde é que eu tiro isto? Vou aqui em cima, seleciono geral, que diz sem formato específico, okay? Tenho 12,5 outra vez, okay? Mais uma vez, devo dar aqui, pôr aqui os limites, e neste caso, como tenho aqui um total, não é má ideia dar-lhe uma cor diferente, okay? Isto para que as tabelas estejam sempre bem definidas. Também podemos formatar os valores de várias maneiras. Temos aqui em cima esta caixa, onde podemos selecionar várias maneiras de formatar os números. O geral é sem formato específico, o número dá-lhes um número normal com duas casas decimais, moeda, põe-lhes ali um pontinho para separar os milhares, uma vírgula, e põe-lhes ali o símbolo do euro. Contabilidade dá-lhes a mesma coisa, mas tem aqui um pormenor. Se vocês quiserem, por exemplo, centrar um valor que está formatado para moeda,
Se o quiserem centrar em contabilidade, reparem que ele está centrado, que eu centrei-o ali. Se o número estiver formatado como contabilidade, ele não centra. Se o quiserem centrar, têm que ir aqui, moeda, e agora ele já centra. Ou centra, ou alinhar à esquerda. Portanto, tem que estar como moeda. Se estiver como contabilidade, fica sempre encostado ao lado direito. Data. Por estranho que lhes possa parecer, se eu selecionar isto como data, ele dá-me uma data. Neste caso seria 6/9/1903. Portanto, ele dá-me uma data. Porquê? Porque as datas são números normais que depois são formatados. Por exemplo, se eu escrever aqui 12/2/2017 e agora carregar aqui em cima geral, o número que me dá é 42.778. E até posso transformar a data de hoje num valor se eu quiser. Okay? Portanto, quando os valores não tiverem o aspecto que querem, lembrem-se que é tudo uma questão de formatação das células. Tá bem? As funções aritméticas. As funções aritméticas básicas que nós temos são a soma, 2 mais 10. São a subtração, 10 menos 5. Reparem como eu formatei esta célula para data e ele transformou o número que inseria em data. Vou ali e seleciono geral. Desculpem, não é aqui. Aqui. E ele põe-me ali o número outra vez. Portanto, que é 10 menos 5. 5 vezes 6. E agora reparem neste pormenor. O símbolo da multiplicação no Excel é o asterisco e não o X. Está bem? O símbolo que se usa para multiplicação é o asterisco. Não se usa o X para não causar confusão entre a letra X e a multiplicação. Então, usa-se sempre o X. Desculpa, usa sempre o asterisco. Sempre que quiserem fazer uma multiplicação, podem usar o asterisco. Também há uma função para fazer isso que vamos ver mais tarde. E a divisão? 10 é dividir por 5. A divisão é aquela barra. Reparem que eu tenho estado a pôr sempre o sinal de igual no início, porque senão ele não me dá resultado nenhum. 10 a dividir por 5 e ele me dar ali 2, mais uma vez. Eu tinha formatado esta célula para moeda, só tenho que ir ali em cima, ao geral, e pôr uma formatação normal. Portanto, e estas são as quatro funções aritméticas básicas ou operações aritméticas básicas do Excel. Existem funções para somar, existe uma função para somar, existe uma função para multiplicar, não existe funções, é para subtrair ou dividir. Depois devemos ver isso com mais pormenor. Para já, ficamos por aqui. Depois, no próximo vídeo, vou-lhes começar a mostrar como é que inserimos as fórmulas, como é que fazemos cálculos, como é que começamos a usar algumas das funções mais simples. Obrigado por me acompanharem e até à próxima.